Evangelho de João, capítulo 10, texto muito conhecido que eu li, texto em que Jesus, ele se autodenomina como sendo o bom pastor. Nesses versículos que nós lemos, Jesus, ele diz que é a porta e ele diz que é o bom pastor. E nesta noite eu quero falar sobre essa declaração de Cristo, quando ele diz aos seus ouvintes, aos líderes de Israel e aos judeus que estavam ali ouvindo a sua pregação, Jesus declara, dizendo para todos os presentes que ele era o bom pastor. E isso trouxe uma série de explicações. Jesus não apenas disse que era o bom pastor, mas deu motivos por que ele era o bom pastor. E se também ele disse que era o bom pastor, é porque existem maus pastores. Quando ele se dirige aos judeus dizendo, eu sou o bom pastor, ele estava condenando os outros pastores que haviam em Israel. E quem eram esses pastores que haviam em Israel? Os líderes do povo. Essa figura do pastor aqui não significa que Jesus está falando do ofício de cuidar de ovelhas. Ele não está falando do pastor que trabalhava no campo, cuidando das ovelhas, cuidando dos rebanhos. Mas Jesus utiliza essa figura, faz essa comparação para se referir à liderança de Israel. O povo de Deus era liderado por homens que tinham a responsabilidade de servirem ao povo, de cuidarem do povo, de protegerem o povo. Mas eles estavam falhando com relação a isso. Jesus diz então, eu sou o bom pastor, e com isso ele está dizendo que todos os outros eram maus pastores. Por quê? Porque eles eram maus pastores? Primeiramente, porque eles estavam falhando na missão. Eles não estavam sendo fiéis ao chamado de Deus para a vida deles. Tanto os sacerdotes, como os levitas, os anciãos e todos os líderes que haviam em Israel, que tinham a responsabilidade dada por Deus de ensinarem os mandamentos do Senhor e de prepararem o povo para receberem o Messias, eles estavam falhando. Eles estavam falhando, sendo infiéis no ensino da palavra. Eles estavam sendo infiéis porque negligenciavam um ofício tão sagrado, tão importante, cuidar do povo, zelar pelo povo. Os líderes de Israel se venderam às autoridades. Por causa de dinheiro, da posição, do poder, eles se corromperam e estavam pensando mais em si mesmos do que no próprio povo. Eles enriqueceram, eles cresceram, eles protegiam a si mesmos, e a vida deles não era mais um exemplo. Eles não conseguiam mais viver aquilo que pregavam, eles não conseguiam mais caminhar de acordo com aquilo que eles ensinavam. Jesus está dizendo, eu sou o bom pastor, e todos esses que pastoreiam hoje em Jerusalém, em Israel, Jesus estava declarando, eles são maus pastores. Eles são mercenários. E essa palavra mercenário, ela é muito forte. Jesus chama, imagine, chamar os líderes do povo, os anciãos, os sacerdotes, os levitas de mercenários. E essa palavra fala de alguém que usa da sua posição, dos seus privilégios, da sua autoridade, das prerrogativas que tem, não para abençoar, mas para tirar dos outros tudo o que ele puder, a fim de se dar bem. O mercenário, Jesus vai dizer que ele vê o lobo chegando e abandona as ovelhas, está no versículo 12. O mercenário vê o lobo chegando e abandona as ovelhas, ele foge. Ou seja, a presença do mercenário, daqueles líderes, era apenas interesseira.
Eles não estavam preocupados com o bem-estar de Israel. Eles não estavam preocupados com o povo de Deus. Quando eles viam o perigo, ao invés de alertarem e defenderem, o que é que eles faziam? Eles fugiam. Eles não tinham nenhuma responsabilidade. Ou seja, eles faziam aquilo apenas pela posição, pelo poder, pelo dinheiro. Quando nós entendemos essa palavra mercenário, nós pensamos em alguém que faz algo apenas pelo dinheiro, pela recompensa material. Ele não ama, ele não tem comprometimento, ele não tem zelo, ele não se preocupa, ele não se doa. E nós podemos ver vários tipos de mercenários hoje na sociedade. Homens que estão numa posição de poder, de liderança, que são constituídos como autoridades nos vários poderes que temos, e ao invés de serem uma bênção para a nação, pelo contrário, eles usam e tiram tudo que a nação tem para si. Jesus está falando para esses homens, dizendo, eles são mercenários, eles veem o perigo, e sabe o que é que eles fazem? Eles fogem, eles não enfrentam o lobo, eles não protegem a ovelha, eles não põem a ovelha em segurança, eles não guardam a ovelha. Que diferença de Davi, que ainda como sendo um jovem pastor, cuidando das ovelhas do seu pai, ele vai dizer que em momentos em que ele estava cuidando, ele enfrentou um urso, em outros momentos ele enfrentou um leão. Que diferença é do mercenário, sabe por quê? Porque o mercenário ele não tinha compromisso, nenhum compromisso, ele estava ali apenas para receber o que ele podia tirar daquela posição de privilégio. Eles faziam alianças, eles se tornavam corruptos, eles oprimiam o povo. Jesus vai dizer que eles visitavam inclusive a viúva, a casa da viúva, símbolo de uma pessoa frágil, necessitada, que dependia dos cuidados deles. E Jesus vai dizer que eles visitavam as viúvas, faziam orações para tirar delas tudo o que podiam. Que coisa terrível isso. Mas Jesus ele diz assim, o Pai enviou o bom pastor, glórias a Deus. Eu sou o bom pastor, eu não sou como mercenário, Jesus está dizendo. O mercenário ele vê o lobo chegando e ele abandona, e ele diz que o lobo arrebata e dispersa. O lobo na Bíblia é um símbolo do inimigo do povo de Deus, é um animal feroz, é um animal que traz em si o instinto de matar, o instinto de destruir, o instinto de acabar com tudo. E aqueles líderes viam os vários tipos de lobos chegando, e eles nada faziam, eles deixavam o povo sofrer. E Jesus está dizendo agora, eu sou o bom pastor, eu não sou igual a eles. E por que ele é o bom pastor? Primeiro, ele diz, eu sou o bom pastor, porque o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Irmãos, a ovelha, ela tanto é cuidada pelo pastor, e aqui eu estou falando do animal, como também ela provê o sustento do pastor. O pastor tanto cuida da ovelha, como ele também extrai dela o seu sustento. Em que sentido? A sua lã, o seu leite, a sua carne. A ovelha também era usada para adorar a Deus, como ofertas, como sacrifícios. Então percebam que tanto o pastor cuidava da ovelha, como a ovelha também, ela útil ao pastor, no sentido de prover o seu sustento, de prover as suas necessidades. Mas há algo interessante aqui. Embora a ovelha, ela não fosse mais importante do que o pastor, por ele ser pastor, e a ovelha corresse algum risco, ele tinha que se sacrificar por ela. Veja bem, a ovelha não é maior que o pastor, mas o bom pastor, ele se sacrifica pela ovelha. E aqui eu estou falando dos termos do ofício de pastor, o pastor que pastoreia um rebanho de ovelhas, dos animais. Ele cuida das ovelhas e ao cuidar delas, ele tira delas
não tudo que elas têm. Ele tira delas apenas o seu sustento. Quando o pastor tirava a lã da ovelha, não era só porque ele queria vender a lã, era porque tirar a lã da ovelha também ia fazer bem para a ovelha. Quem está entendendo essa palavra? Percebam que o pastor ele não tirava a lã da ovelha simplesmente para vender, ganhar dinheiro. Ele tirava porque chegava um momento em que aquela lã era pesada, incomodava, atrapalhava a ovelha. Então percebam que havia aqui dois princípios. Tanto ele ajudar a ovelha, e ao ajudar a ovelha, ele também era abençoado. É tão interessante isso quando a gente vê no povo de Deus, que quando um líder, ele cuida bem do povo, o povo cuida bem dele. Não é ele cuidar bem do povo, tirar do povo para si, não. Ao cuidar do povo é algo natural, que o cuidado se reflita em um cuidado voltando, é o semear e colher. Quando isso não acontece, é porque a lei ela está distorcida. Mas é assim nos nossos relacionamentos. O pai cuida do filho porque ama o filho, e sabe que ao cuidar do filho ele vai ter em retorno também o cuidado do filho. Quando isso não acontece, é porque infelizmente foi corrompida essa lei natural, que chega um tempo em que o pai cuida do filho, mas vai chegar o dia em que o filho cuidará do pai. Esse é o processo natural da vida. O pastor ele cuidava da ovelha, ele tirava o leite da ovelha, mas ele não deixava a ovelha sem leite para os seus filhotes. Ele tirava a lã da ovelha, mas não deixava a ovelha com frio no inverno. E aí quando havia um tipo de inimigo, que a ovelha estava em defesa, como que a ovelha vai enfrentar um lobo? Não tem garra, não tem presas, não tem velocidade. A ovelha é um animal totalmente dependente, irmãos. Você sabe quando nós nos tornamos ovelhas do Senhor? Quando nós estamos totalmente dependentes dEle. Totalmente dependente do Senhor. Quando a gente aceita a Cristo, a primeira coisa que Jesus começa a trabalhar em nós, sabe o que é? É colocar em nós uma naturezazinha de ovelha. Vai cortando as nossas garras, para a gente nem se arranhar e nem arranhar os outros. Vai lixando os nossos dentinhos para eles ficarem. Já viu o dentinho de ovelha? É bem retinho. Sua mordida não machuca. E nós somos o rebanho do Senhor. Então perceba que Jesus está dizendo assim: o mercenário, o compromisso dele é consigo. Ele não tem nenhum interesse em cuidar do povo, em zelar pelo povo, em cumprir as suas responsabilidades, porque quando ele vê todo o perigo, ele foge e deixa a ovelha à sua própria sorte. Mas Jesus diz: não, eu sou o bom pastor. E sabe por que eu sou o bom pastor? Porque primeiro, eu dou a minha vida pela ovelha. Jesus deu a sua vida por nós. O maior dá a vida pelo menor. Ele era mais importante do que nós. Ele maior do que nós, melhor do que nós. Mas o que é que ele fez? Ele deu a sua vida por nós. Então eu entendo que Jesus ele está dizendo para aqueles homens que antes de ele exigir obediência, fidelidade, amor, compromisso, tudo isso, ele antes deu a sua vida por nós. E não deu a sua vida porque nós merecíamos. Não deu a sua vida porque nós éramos dignos. Ele deu a sua vida porque primeiro, Ele é amor, e como nos ama tanto, Ele deu a sua vida por nós. Ele deu a sua vida porque nós precisávamos. Se Ele não desse a sua vida por nós, nós estávamos condenados à separação de Deus por toda a eternidade. Mas Jesus ele diz: como bom pastor, eu dou a minha vida pelas ovelhas.
O mercenário abandona as ovelhas, ele foge, ele vai embora, ele não se importa, mas eu sou o bom pastor, porque eu dou a minha vida. Jesus deu a sua vida por mim, por você. Ele não foi forçado a fazer isso, ele voluntariamente assumiu a nossa humanidade, viveu entre nós, padeceu tentações, abandonos, sofrimentos, foi condenado à morte violenta, morreu numa cruz, despido, abandonado pelo próprio Pai, como nós lemos de manhã no Salmo 22, Salmo de Davi, messiânico, quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Tudo isso por quê? Porque Ele é o bom pastor. Deixa eu lhe dizer uma coisa: ser pastor é aquele que cuida, é aquele que guia, é aquele que protege. E aqui eu não estou falando de mim, porque eu não sou um bom pastor. O bom pastor é Jesus. O rebanho é dele, a seara é dele. Eu estou apenas exercendo um ministério, dependendo da graça dele. Eu não tenho a capacidade que Jesus teve de dar a sua vida, uma vida santa, uma vida sem defeito, uma vida sem pecado. Ele era o autor da vida, a própria vida estava nele, e ele diz: eu dou a minha vida porque eu sou o bom pastor. E a sombra de Cristo, o melhor pastor que já puder andar pela terra, a sombra de Jesus, ele é muito inferior. Talvez você pense: eu já tive bons pastores, bons líderes durante a minha vida, glória a Deus por isso. Mas a sombra de Jesus, Jesus deu a sua vida por inimigos dele. Jesus deu a sua vida por quem não o queria. Jesus deu a sua vida por quem o rejeitava. É muito fácil nós amarmos, cuidarmos e zelarmos de quem nos ama, de quem se preocupa conosco, de quem nos ajuda, mas Jesus não. Ele amou a cada um de nós e deu a sua vida. Mesmo estando longe, inimigos, sem querermos saber nada de Deus, Ele veio, Ele anda entre nós, e Ele vai até a cruz e entrega a sua vida por mim e por você. Você pode glorificar esse Jesus que é o bom pastor? O máximo que nós, pastores e líderes, podemos fazer é nos espelhar nele, mas jamais chegaremos a dizer: eu sou o bom pastor. O único bom pastor é Jesus. Porém, isso traz uma dura realidade sobre nós. Eu vejo às vezes pastores e líderes, e está na nossa natureza humana, às vezes querer o reconhecimento pelo serviço, pelo trabalho. E aí eu olho para Jesus e vejo que de fato o bom pastor não foi reconhecido como tal. O bom pastor foi rejeitado como tal. Isso mostra para nós, dizendo que o ser humano, enquanto ele não se colocar diante de Deus e pedir para que o Espírito Santo opere essa obra no seu coração, nós somos um povo, irmãos, que sempre vamos reclamar daquilo que Deus dá. Sempre. Porque se Jesus, Ele é o bom pastor, e fizer isso com Ele, olhe para mim, olhe para você, olhemos para nós e esperemos, amemos e sirvamos ao exemplo de Cristo. Em determinado momento alguém vai lhe abraçar, lhe agradecer, lhe reconhecer como sendo uma pessoa, um instrumento de Deus na vida dela, mas na maioria das vezes isso não vai acontecer. E aí eu olho para Jesus e diz assim: eu dou a minha vida, não porque vocês me amam, não porque vocês me aceitam, não porque vocês são dignos, não porque você merece. Sabe por que eu dou a minha vida? Porque eu sou bom. Porque o mercenário, ele sabe que as ovelhas são difíceis, e ele diz: eu vou lá esquentar a cabeça com isso, eu vou aqui tirar o que eu preciso, e se tiver algum problema eu caio fora. Jesus não, ele já sabe quem são as ovelhas. Ele diz: são difíceis, são teimosas, mas eu as amo e eu vou dar a minha vida por elas.
Participe da ceia nessa noite, sabendo que quão indigno nós somos, mas Jesus nos amou e deu a sua vida por nós, porque Ele é o bom pastor. Aleluia! Nós estamos aqui para adorar, celebrar, glorificar e bendizer aquele que é o bom pastor, que deu a sua vida por nós. O bom pastor dá a sua vida. Segundo, por que ele é o bom pastor? Porque ele conhece as ovelhas. Aleluia. Eu não conheço as verdadeiras ovelhas, mas Jesus conhece. A minha responsabilidade não é ficar procurando quem é e quem não é ovelha, porque só quem conhece as ovelhas é Jesus. Só quem sabe as ovelhas é Jesus. Às vezes nós achamos que é uma ovelha, aí de repente a gente toma uma agarrada nas costas. Meu Deus! Mas Jesus sabe quem são as ovelhas. O aprisco com milhões, bilhões de ovelhas. Jesus olha e diz assim: eu sei quem são as minhas ovelhas. Eu conheço as minhas ovelhas. Eu conheço a natureza delas, é uma natureza diferente. A ovelha de Jesus é diferente, aleluia. Não é sentar numa igreja, sentar, fazer parte de uma religião, de uma denominação, não torna ninguém ovelha de Jesus. As ovelhas de Jesus são aquelas que ouviram a voz dele, aleluia, e seguiram ao seu pastor. Jesus conhece as ovelhas. É igual o joio e o trigo, irmãos. Jesus disse: não mexam, deixe crescer juntos. Somente na ceifa, na colheita final, é que os anjos vão saber. Está no nosso meio. Tem gente que você pensa que é ovelha, mas não é. Tem gente que você pensa que não é ovelha, mas é. Porque nem sempre temperamento significa que a pessoa não é ovelha. Às vezes a pessoa é quietinha, caladinha, mas é um diabo. Quantas vezes você viu Judas falando? Entre os evangelhos, era quietinho, certinho, andando ali no meio, tomava conta do dinheiro e tal, era aquela pessoa. E Pedro era o tempo todo falando besteira, sendo repreendido, era o tempo todo pisando na bola. No final, quem que era ovelha? Pedro. Porque há um processo de transformar temperamentos, há um processo de transformar vidas. Às vezes é uma pessoa difícil, mas é ovelha. E às vezes é uma pessoa quieta, mas ainda não é ovelha. Só Jesus conhece as ovelhas. Às vezes podemos até nos decepcionar. Quando você se decepcionar, não culpe o pastor. O pastor, ele é bom, ele deu a vida por você. Não saia da igreja por causa de uma ovelha, até porque você não pertence à ovelha, você pertence ao pastor. Quantos podem levantar a mão e adorar Jesus? Tem gente que sai da igreja, ele é ovelha, ele sai da igreja por causa de outra ovelha. Ele se esquece que ele pertence ao pastor. Às vezes ele é ovelha e sai de uma comunidade por causa de uma ação de um que nem ovelha era ainda. Então eu quero lhe dizer uma coisa: olhe para o pastor, descanse no pastor, confie no pastor, espere no pastor. Ele é bom, ele deu a vida, ele conhece você. Aguarde, espere, fique na posição. Deus, ele cuida da sua ovelha, do seu povo. É normal estar no rebanho. Quanto maior o rebanho, mais as ovelhas se batem, irmão. Sim ou não? Sim. Quanto mais gente, mais vai bater cabeça, vai tropeçar. Vai entrar às vezes ali no espaço que o outro acha que é dele. Isso acontece. Quanto maior o rebanho, mas o maior rebanho também significa que há crescimento. Sim ou não?
Se é um rebanho grande, tem crescimento, está crescendo, e o crescimento é muito bom, mas ele traz alguns desafios, algumas necessidades, algumas dificuldades. Uma vez eu trabalhei com uma pessoa no Ministério de Louvor, irmãos, quem a gente trazia, ele botava para correr, ele não conseguia trabalhar com as pessoas. E uma vez alguém falou assim: pastor, por que ali? Sempre tem pouca gente, não chega uma pessoa, nunca fica ali, o negócio não cresce. Eu falei: irmão, é porque crescer, se você quer crescer, você vai ter que aprender a ser ovelha. Se você quer estar num aprisco cheio, você tem que aprender a ser ovelha. E quem está ali também tem que aprender a ser ovelha. É todo mundo servindo, todo mundo procurando o bem do outro, e entendendo que maior do que todos é o bom pastor que deu a vida por cada uma delas. E eu louvo a Deus, porque nós temos visto isso na nossa igreja, esse entendimento de que há lugar para você aqui. Eu sou muito imperfeita para a igreja do Senhor. Perfeito é só Jesus. Ele é o bom pastor, Ele é que é o perfeito. Mas ali não tem lugar para mim. Tem sim. Se você ouvir a voz de Cristo, você vai ver que há um lugarzinho para você ali. Mas lá é cheio de problema, e a sua casa não é, e a sua família não é, e você vai embora. E os seus filhos problemáticos, você manda ele embora. E o seu pai e sua mãe difícil, você joga eles na rua. Não, aqui nós somos uma família, não uma família do sangue, do vínculo carnal, mas uma família que foi salva por Jesus e forma um único rebanho. Então, se de repente uma ovelhinha chega perto de você e lhe empurra, você olha e sai assim: opa, aqui está mais espaçoso, eu vou para cá. E ora por ela, abençoa, sabendo que se você ouviu a voz de Jesus, fique onde Ele te chamou. Desfrute do cuidado dEle. Quem cuida da ovelha é a ovelha? Nesse aspecto aqui, não. É o pastor. Quem protege a ovelha é o pastor. Quem provê o alimento para a ovelha é o pastor. Então, se o seu pastor é bom, que é Jesus, descanse nele, confie nele, espere por ele, aguarde nele. Eu sou o bom pastor, por quê? Porque dou a vida. Eu sou o bom pastor, por quê? Porque conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. As ovelhas de Jesus sabem quem é Jesus e sabem onde Jesus está. As ovelhas de Jesus sabem o que Jesus gosta e o que Jesus não gosta. As ovelhas de Jesus têm um estilo de vida de Jesus. Por quê? Porque se o pastor cuida, ele alimenta, ele dá água, ele conduz pelos caminhos. Então, a ovelha, ela sabe justamente como deve ser, porque Jesus está ensinando a ela, está mostrando para ela. Jesus está querendo dizer o seguinte: olha, eu não estou preocupado aqui com quem vai acreditar em mim ou não. Quando eu estou falando, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Jesus estava falando para aqueles homens: vocês não acreditam em mim, vocês são mercenários, eu sou o bom pastor, vocês querem tirar a minha vida, mas fiquem tranquilos, as minhas ovelhas estão ouvindo a minha voz, eu as conheço, elas me conhecem, bendito seja o nome do Senhor. E aí ele diz assim: e eu dou a minha vida pelas ovelhas. Eu dou a minha vida. Eu fico maravilhoso que antes que qualquer discípulo de Jesus morresse por causa de Jesus, Jesus antes morreu por eles. Nenhum discípulo de Jesus morreu por ele antes de Jesus morrer por ele. Nenhum. O primeiro mártir foi Estevão. E quando ele morreu, Jesus já estava ressuscitado. E ele diz: eu estou vendo os céus abertos. Aleluia. O primeiro que morreu por causa de Jesus foi recebido pelo próprio Cristo.
eu sirvo a esse pastor que me amou muito antes de eu nascer. E aí ele diz assim, no versículo 16: eu ainda tenho outras ovelhas. Oh, coisa maravilhosa. Isso eu estava falando há 2000 anos atrás. Eu ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, não de Israel. Olha que coisa linda, irmãos. Eu tenho outras ovelhas de outro aprisco, que estão sendo cuidadas por mercenários, mas a minha voz também chegará lá, e quando elas ouvirem a minha voz, elas virão após mim. Porque quando o pastor, ele fala, a ovelha ouve a voz dele. Irmãos, eu estava assistindo um vídeo sobre rebanhos de pastor, e as ovelhas estavam todas pastando, todas misturadas. Eram vários rebanhos de vários pastores, mas quando o pastor ele chega no meio, e ele alça a sua voz, as ovelhas se viram, e por onde ele vai, as ovelhas seguem ele. Aleluia. E é algo maravilhoso, porque é isso que Jesus está querendo dizer. Não importa onde a gente está inserido, o importa é se a gente está ouvindo a voz dele. E ele diz assim: eu preciso trazer também estas, elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Chegará o dia em que todos nós, pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações, formarão um só rebanho, e adorarão, servirão e seguirão um só pastor, que é Jesus. Que nessa noite você entenda essa palavra que nos traz sobre o memorial da ceia. E por fim, ele é o bom pastor porque dá a sua vida, ele é o bom pastor porque conhece as ovelhas, ele é o bom pastor porque ele conhece o Pai. Ele diz: eu conheço o Pai. Ele é o bom pastor porque ele é conhecido das ovelhas. E por fim ele diz: eu sou o bom pastor porque eu dou a minha vida espontaneamente. O que é que significa isso? É que se eu quisesse, eu não precisaria dar. Se eu quisesse, eu não daria, e não ficaria em débito nenhum por isso. Mas eu escolho dar voluntariamente a minha vida. Mas aí é o que está algo mais maravilhoso. É porque eu posso até morrer por alguém, mas eu não tenho poder para tomar minha vida de volta. Coisa maravilhosa, né? Mas Jesus disse: eu dou e tomo ela de volta. Esse é o nosso bom pastor. Eu não sei como você tem andado, mas eu quero te dizer que esse bom pastor está hoje aqui. Ele chama pelo teu nome. Ele diz: eu conheço as minhas ovelhas. Mesmo as ovelhas que se desgarram, que vão longe, que se perdem, e chega um determinado momento da vida dessa ovelha que ela escuta a voz do pastor. E o pastor diz: eu te amo, eu dei a minha vida por você, eu já tomei ela de volta. Eu quero te dizer que tem um lugar no meu aprisco para você ficar. Jesus não exclui as suas ovelhas, Jesus não manda as suas ovelhas embora, e Ele não usa as suas ovelhas para si. Pelo contrário, Ele dá, e ao se doar para nós,
Ele nos faz verdadeiramente ovelhas. Ele nos deixa mais saudáveis. Ele nos deixa mais felizes. Ele nos deixa melhores do que como Ele nos encontrou. Se você é ovelha de Jesus, se coloque de pé. Nós vamos orar nesse momento. Se tem alguém nessa noite que quer se reconciliar com o Senhor, quer voltar ao aprisco, eu quero orar por você. Você pode vir aqui à frente. Jesus te conduz até aqui à frente nesse momento. Eu quero orar por sua vida. Que você possa hoje voltar ao aprisco. Voltar a caminhar firme com o Senhor Jesus. Você chegou hoje aqui nessa situação. Eu quero orar por você. Se você está triste, se você está, quem sabe, não compreendendo o porquê das lutas que você tem passado, eu quero que nessa noite você seja consolado e consolada pelo bom pastor, que deu a sua vida por você. Se você está pensando assim, olha, eu acho que talvez seja melhor estar fora desse aprisco, não faça isso. Fora desse aprisco só há mercenários. Somente no aprisco de Jesus tem o verdadeiro e bom pastor. Somente no aprisco de Jesus tem o bom pastor. Talvez em outros apriscos tenham até um lugar que chame a atenção. O mundo é um grande aprisco, oferece muitas coisas, mas lá só há mercenários. Somente Jesus é o bom pastor. Somente Jesus é o bom pastor. E só na presença dele nós encontramos vida abundante, porque ele diz: eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Ou seja, ovelha de Jesus é ovelha saudável, é ovelha forte, é ovelha que tem vida, porque o bom pastor cuida, sustenta, alimenta, fortalece. Quando ela está cansada, ele coloca nos braços. Quando ela está doente, ele dá saúde. Mas ela é ovelha, ela não vai embora, ela não se vira contra, ela permanece. Ferida, ela é curada. Cansada, ela é restaurada. Entristecida, ela é alegrada. Fraca, ela é alimentada. E o Senhor Jesus não perde as ovelhas. As ovelhas podem escolher sair pelo aprisco, porque está em Cristo é estar livre, verdadeiramente livre. Ninguém nunca pode culpar Jesus dizendo assim: eu estou assim porque Jesus não. Ele é o bom pastor. Independentemente da luta, da prova e da situação, permaneça no aprisco. E eu quero orar por você hoje. Fechemos os nossos olhos. Quero pedir para todos fecharem os olhos, para, quem sabe, não olharmos para o irmão do lado. E eu vou pedir para só quem está vivendo um momento difícil na sua caminhada de fé, levantar a sua mão diante de Deus. E você vai orar dizendo: Senhor, Tu és o bom pastor. Eu ouvi a Tua voz e eu estou no Teu aprisco. Eu preciso de Ti nesse momento. Eu preciso do Teu consolo, da Tua força, da Tua visitação, da Tua misericórdia. Pai, visita essas mãos levantadas. Eu não sei a batalha, a luta, o que elas estão atravessando ou vivendo, mas eu sei que Tu és o bom pastor. Eu sei que o Senhor deu a vida por elas, e eu sei que o Senhor não as deixará perecer, não as abandonará, não as deixará à própria sorte, as protegerá do lobo, do adversário, do inimigo, daquele que entra de todas as formas para querer destruir, para querer roubar, matar e destruir. Mas Tu és o bom pastor.
Então cerca-nos, Senhor, nós somos do teu aprisco. Toma em tuas mãos essas vidas que estão agora pedindo, fortalece e renova. Ó Senhor, que possamos participar do memorial da Santa Ceia com alegria no coração e na alma, te adorando e te bendizendo, sabendo que temos vida no teu nome, vida com abundância, sabendo que tu és o bom pastor e deu a vida voluntariamente por nós, sabendo que o Senhor nos conhece e nós queremos te conhecer a cada dia, queremos ouvir a tua voz e andar na tua presença, Senhor. É o que nós oramos e te agradecemos no teu nome santo. Quem pode dizer amém? Abra sua Bíblia